da Liberdade. Entrevista. E hoje a gente abre espaço para um tema que é muito necessário e de grande importância, que é a doença de Alzheimer. Ontem, dia 21 de setembro, foi o Dia Mundial e Nacional de Conscientização sobre essa doença que afeta milhões de pessoas no mundo e que também acaba mexendo com a vida de famílias inteiras. E para conversar com a gente, está aqui no estúdio junto conosco a psicóloga, a Silvia Letícia, mestre em saúde mental. Silvia, bom dia, seja bem-vinda ao programa Show da Liberdade. Bom dia, Claudiana, bom dia a todos que nos ouvem, a todos que estão aqui junto conosco. É uma oportunidade rica, necessária, urgente, sabe, da gente aprender a falar sobre o envelhecimento de uma forma geral, mas especificamente os seus acometimentos, as dificuldades que podem ocorrer, e eu me sinto muito privilegiada de estar aqui. Muito obrigada. Nós que agradecemos pela sua disponibilidade e falar para os nossos ouvintes que convivem com essas pessoas que têm Alzheimer, se quiser tirar alguma dúvida com a nossa convidada de hoje em relação a esse acolhimento, em relação a todo esse apoio, a esse suporte que deve ter com essa pessoa que tenha problemas de Alzheimer, é só nos enviar através do nosso WhatsApp, através do 98214-7247. E a gente já começa falando em relação à importância dessa conscientização, porque a gente sabe que o Alzheimer, ele é cercado por muitos mitos, mas na sua visão, por que o Dia Mundial da Conscientização é tão importante para a nossa sociedade? Então, nós temos um primeiro esclarecimento é que a Organização Mundial de Saúde organiza uma série de campanhas ao longo do ano e vai botando cores nessa campanha e vai chamando a atenção para alguns temas que são extremamente necessários a gente ter um dia para falar exclusivamente daquele assunto. Ontem, dia 21 de setembro, é esse do Alzheimer. E por que ele é necessário? Inclusive por causa desses mitos. Uma das coisas que as pessoas temem tanto o envelhecimento é que envelheceu tem Alzheimer. Não. Sabe? É um número grande, é alarmante o número. No mundo são cerca de 55 milhões de pessoas. No Brasil, cerca de 1,5 milhão, quase 2 milhões de pessoas. Os diagnósticos falam de 100 mil pessoas ao ano. Então, assim, são números que chamam a atenção. Como nós também estamos com a nossa população brasileira envelhecendo, mas vivendo mais tempo, estamos chegando aí aos 100 e tantos anos. Então, assim, esse é um assunto que precisa nos chamar mais atenção, mas na verdade não é nem quando a gente envelhece, é já agora, enquanto nós estamos na infância, na adolescência, na juventude, porque vai falar muito sobre qualidade de vida, sobre prevenção, sobre como viver mais e melhor. E aí as pessoas deixaram para se preocupar com isso na aposentadoria. Mas aí elas gastaram a vida nos anos anteriores de forma assim aleatória, sem grandes preocupações, e não deixaram reservas para que quando o envelhecimento chegasse tivesse qualidade de vida. Então não tem que ser uma doença do envelhecimento. O envelhecimento não precisa ser temido. Eu acho que o maior mito que eu vou me preocupar hoje aqui é dizer assim, não, a gente não precisa temer envelhecer. A gente precisa inclusive querer envelhecer e para isso desde já procurar viver bem, viver melhor. E são fases da vida, né? Sim. Pelo menos eu digo por mim, eu quero viver a minha velhice, sim, eu quero ter o prazer de chegar até lá. Isso é um tema também que já serve para aquelas pessoas que muitas vezes acabam até tendo medo de dizer a própria idade. É muito comum isso. Você nesse contato diário no consultório, eu acredito que muitas pessoas acabam muitas vezes querendo esconder. E para essas pessoas que agem dessa forma, o que é que isso pode acabar desencadeando na vida emocional também, porque tem aí, afeta bastante, né? Fazendo o assunto de trás para frente, o Alzheimer e o envelhecimento trazem um outro medo, que é o de morrer. E aí a morte é um outro assunto para ser muito discutido. Uma das coisas que eu sempre digo é que só tem medo de envelhecer, ou só tem medo de morrer quem não aprendeu a viver.
Porque quem está vivendo e está desfrutando da graça que é cada etapa da vida, vai saber valorizar cada idade, cada experiência, vai achar engraçado dizer que tem 5, que tem 10, que tem 15, 20, 30 e por aí vai no seu desenvolvimento. E que bom que a gente conseguisse envelhecer contando com sabedoria os anos que nós temos de vida, de experiência e tal. Esconder isso ou fugir disso tem trazido grandes prejuízos à sociedade, porque fugindo dos sinais do envelhecimento, muitas pessoas estão se automutilando em nome de uma série de coisas que eu não quero parecer preconceituosa ou fazer propaganda contra nada nem ninguém, nem nenhum procedimento, mas virou uma escravidão, né, de uma série de indústrias que vendem uma juventude eterna, sim, que não é real, que te impedem de entender as etapas da vida e cuidar realmente delas. E aí é diferente para homens e mulheres. E aí o próprio Alzheimer vai fazer isso assim de uma forma mais gritante. Ele vai chegar afetando mais uma determinada categoria do que outra, vai terminar afetando e trazendo um agravamento das suas consequências maiores, de forma meio seletiva, por causa dos nossos próprios preconceitos com a nossa idade, com a nossa forma de envelhecer, com os procedimentos que a gente termina se auto-afligindo para poder fugir de tudo isso, e lá na frente o encontro como fator desencadeante, como foi agora a própria pandemia. Sim. Sabe como continua sendo nos nossos dias, nós continuamos sendo afetados por uma série de coisas que podem trazer uma mudança de uma hora para outra muito grave no quesito saúde, e essa mudança pode fazer com que a gente principie algo que não tinha que ser assim. Um outro mito que então com o Alzheimer é que assim, todo mundo vai perder a memória. E aí, o que eu digo com a pandemia? Que todo mundo tem agora uma falha de memória, que todos nós, depois da Covid, temos dificuldades com a memória, e aí essa dificuldade, de uma forma ou de outra, está trazendo para a gente um novo jeito de viver, precisando de novos recursos, de novas formas. Então, assim, não tem um só sinal, mas tem um conjunto de coisas, e esse conjunto de coisas fala também exatamente do que é que realmente eu estou cuidando enquanto eu estou envelhecendo. Isso é de grande importância, e a partir do momento que aquele paciente ele tem o diagnóstico para Alzheimer, a gente sabe que acaba impactando não só o paciente, mas também para toda a família. Sim. E quando a gente fala desse acolhimento emocional durante todo esse processo, que para quem está nos ouvindo agora sabe que não é fácil, qual a importância desse acolhimento? Claudiana, a Alzheimer é uma doença que ela pede uma equipe multidisciplinar. Ela não pede um profissional só, ela não pede apenas medicamento. Inclusive, um dos maiores recursos, talvez, se eu pudesse dizer assim, um dos maiores remédios para acolher bem, cuidar bem da pessoa com Alzheimer é atenção, tempo. Isso demanda no cuidador um cansaço enorme. Há uma mistura de culpa, amor, responsabilidades, preconceitos, sabe, assim. Eu trabalho com o Alzheimer não só no meu consultório, mas eu trabalho para uma operadora de saúde aqui da cidade, e a gente faz as visitas domiciliares. E aí eu diria assim, inclusive para os profissionais dessa área, das muitas áreas multidisciplinar, que uma das coisas que essa doença vai nos ensinando, já desde a pandemia nós estamos aprendendo, o SUS também já faz isso, é desinstalar o profissional do seu consultório. Não tem muito como o profissional querer atuar nessa área e ele querer estar sentado no seu consultório, no seu birô. Então, as visitas domiciliares, elas são de extrema necessidade, que os profissionais já entendam que serão necessários. Todos nós vamos, na minha equipe nós temos médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, fono, nutricionista, psicólogo, assistente social. Nós somos uma grande equipe que vai para a casa da pessoa, porque no agravamento da doença a pessoa perde inclusive a mobilidade.
e cuidar dela em casa é melhor do que estar expondo ela aos riscos hospitalares. Mas quando a gente chega lá, a gente não encontra um só paciente, a gente encontra uma família que se torna paciente junto com aquele que está acometido da doença por si só. Então, assim, esse cansaço é do profissional, ele é do cuidador profissional, porque, além de tudo, você precisa ter uma relação de afeto com quem você cuida. O Alzheimer, ele vai fazer você oscilar sobre várias memórias, ele vai fazer você oscilar sobre várias etapas e fases da vida, necessidades vão mudar, e se quem está ali cuidando não tiver um mínimo de empatia, de compreensão do que está acontecendo, ou abandona, ou não cuida. Ou cuida e se envolve de tal forma que traz sim um cansaço, traz medos, mas algumas vezes também traz essa relação de culpa, e aí as pessoas se veem num universo emocional de extremo desgaste. Tem também a sobrecarga, né? Sim. Que para esses cuidadores, para esses familiares, esses parentes que estão presentes ali no dia a dia daquela pessoa com Alzheimer, o que você tem a dizer para essas pessoas em relação que a gente sabe que muitas vezes podemos dizer na palavra que para alguns se trata como se fosse um fardo, mas como levar esse momento tão difícil da forma mais leve possível, se assim é possível viver, digamos dessa forma, um fardo mais leve? Então, eu começaria dizendo uma coisa que eu digo muito nos atendimentos, assim, se ninguém te disse obrigado, deixa eu te dizer muito obrigado. A outra coisa que eu te diria é, não precisa ter medo, porque diante de uma pessoa nesse processo, a gente também fica ali perguntando, como vai ser comigo? Será que vai ter quem cuide de mim? Se colocar no lugar do outro, né? Isso. É uma mistura, sabe? Você se coloca no lugar do outro para cuidar, mas você também se imagina naquele lugar pensando em como vai ser com você. E aí, a grande lição nesse momento é como estão os nossos relacionamentos, como vai a qualidade de vida de cada um de nós. Nós, então, estamos vivenciando tempos em que as famílias têm menos filhos. Então, nessa dinâmica de ter menos filhos, a sobrecarga do cuidado vai ficar sobre alguém que vai ter que abrir mão da vida, da sua rotina, dos seus planos, porque, inclusive, é uma doença que é a longo prazo. Não tem assim como dizer, vamos fazer tal tratamento e em 3 meses vai melhorar, não. Eu costumo usar a ilustração de uma ladeira. Nessa ladeira tem pedras e tem lombadas. O Alzheimer, dependendo de como a pessoa viveu, ela vai descer essa ladeira de uma forma tranquila e em alguns momentos ela vai ter que passar por uma lombada. Essa lombada vai trazer uma transição do modo da doença. E aí essa transição pode trazer mudanças de humor, pode trazer limitações físicas, pode trazer uma regressão a hábitos tipo não controlar os esfíncteres, xixi, cocô, ir para a fralda, perder fala, perder contato visual. Muita coisa pode acontecer, mas isso pode ser numa transição, vamos chamar assim, dentro de um controle do que já é esperado da doença. Mas eu disse que também tem pedras. E aí as pedras às vezes fazem a gente dar topadas assim, bruscas, e nessas topadas quedas e a gente trazer coisas muito mais agressivas, e isso impacta a todo mundo. Então, voltando a falar para aquele que cuida, se você é um cuidador profissional, essa é a profissão do futuro. Casas de acolhimento, sabe, asilos, cuidadores serão a profissão, os lugares de um futuro, que eu queria dizer que você que está nos ouvindo, que daqui a pouco, depois do meio-dia, já é futuro. Então, assim, o futuro é muito perto, a gente joga o futuro às vezes para muito longe, mas o futuro é daqui a pouco. E essas profissões todas já estão sendo convidadas a estudarem, a se prepararem da melhor forma, porque já é uma realidade. Mas se você é o cuidador e você é família, então você precisa, você que tem alguém da família que ficou, cuida dessa pessoa também, porque depois de um longo período cuidando de alguém doente, adoecido, o cuidador também adoece.
E se não houver esse acolhimento a ele, ele adoece gravemente. E não precisa ser assim. Se a gente entrar na campanha da prevenção e cuidar já de agora. Mas se a gente não fizer isso e não cuidar, nós seremos duplamente ingratos com quem agora está cuidando. Nem sempre essa escolha de quem vai cuidar é voluntária. Às vezes é uma imposição, por alguma forma, lá da dinâmica familiar. Mas o importante é, assim, alguém vai precisar cuidar. E nas famílias com redução de filhos, tá todo mundo tendo que estudar, trabalhar. E aí quem vai ficar? Às vezes as pessoas encaram de forma ruim a questão da casa de acolhimento, mas ela é também uma forma de cuidar, ela é uma forma de amar, sim. Você vai poder visitar, você vai participar da rotina e você vai precisar continuar a sua vida, porque tem menos gente nas famílias agora para cuidar. Eu sou mãe de filho único. Como é que meu filho vai parar a vida para cuidar de mim? Não, sabe, assim, eu já preciso trabalhar isso e dizer assim, vamos organizar a aposentadoria para a casa de acolhimento quando eu tiver velhinha, por favor, não me deixa dar trabalho nem impedir a vida do outro. E aí o outro vai ficar se sentindo culpado, sabe? Porque, ai meu Deus, eu vou botar minha mãe numa casa de acolhimento? Sim. E tem essa preocupação de fato, né? Sim. O preconceito também. Que é um outro mito, então a gente está falando de tantos mitos, né? Sim, a casa de acolhimento, escolha a melhor, tente fazer da melhor forma. Nós temos aqui na cidade de Caruaru casas maravilhosas, não vou citar o nome, mas tem casas maravilhosas, gente muito boa, trabalhando com muita dedicação, que pode fazer isso. Gente, vamos entender e aceitar que isso não é abandono, mas isso é a realidade da vida, da sociedade, da cultura, do que nós estamos vivenciando. Vem aí outras pessoas construindo espaços maravilhosos, igrejas têm esses projetos, sabe? Precisamos abraçar isso, porque assim, não tem como. Aí a gente vai parar a vida de 2, 3 pessoas por causa da vida de uma outra pessoa que já fez sua história, cumpriu e agora precisa mesmo de descanso e cuidado. E esses lugares vão ofertar isso. É chocante, eu sei que dói ouvir isso, mas é a realidade dos nossos dias. E aí, ou então nós vamos ter muitos problemas de abandono, porque se esse filho, se essa família tiver que abrir mão de tudo para cuidar, a aposentadoria desse idoso sozinho não vai dar conta, porque é uma doença cara, sabe? É uma doença, então assim, como que a gente vai cuidar de uma pessoa sem recursos? Eles também vão precisar trabalhar para levar recursos mínimos ou para ter condições de dar os atendimentos necessários. Por exemplo, falando em escala de idade, começa-se a olhar de forma mais intensa o Alzheimer a partir de 65 anos. Mas pode acontecer antes, viu? Mas está lá olhando a partir de 65. Intensifica o percentual aos 85. Aos 85, não adianta eu ter condições de botar essa pessoa no plano de saúde, porque as operadoras não aceitam. Pois é. Então eu vou precisar ter recurso para pagar o profissional que vai lá em casa, cuidar de coisas simples às coisas mais complexas. Por exemplo, se essa pessoa perde a mobilidade e fica muito tempo deitada ou sentada, pode criar escárias. Eu vou precisar de alguém que vá lá fazer curativos. Eu posso contar com um postinho. Como eu disse, o SUS tem um programa já que em alguns estados já está bem avançado, que vai até a casa, que oferta geriatria, que tem uma equipe multidisciplinar que faz esse cuidado, mas de uma forma geral eu não posso pegar agora, aos 85 anos, e botar essa pessoa num plano de saúde. A operadora não tem como absorver, porque já sabe que vem aí um investimento muito alto em cima de uma só pessoa. Então, é aquilo que eu estava falando antes. Não é na hora que o problema acontece que a gente deveria cuidar. Já que já sabemos que estamos envelhecendo, já que já sabemos que estamos tendo famílias menores, já é hora de melhorar essa qualidade de vida, de repensar a alimentação, hábitos de vida, o que é que eu estou fazendo com o meu corpo, com a minha saúde emocional. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu acho fantástica. As demências, de uma forma geral, vão fazer você habitar dentro de você mesmo, sozinho, no final dos seus dias. Você não vai morar numa casa, não importa mais a casa. Inclusive, alguns nem reconhecem mais a casa que mora. Mas você vai morar dentro de você, com todas as suas memórias.
Agora me diz, hoje, o que é que você está fazendo da sua vida? Porque essas memórias que você está gerando hoje vão ser a sua companhia sem você escolher. Você não escolhe a memória que você quer ter. Se hoje a gente não escolhe, às vezes a gente não é perturbado que negócio está no meu pensamento, queria tirar, mas aí você liga uma televisão, você escuta uma música, você sai, dá uma volta, ok, porque hoje você pode. Mas lá na frente você não vai poder, você vai estar preso dentro deste corpo que hoje você habita. E lá na frente vai ser só você e as memórias que tem dentro de você, só que de forma aleatória. Se você tiver boas memórias, você vai ser visitado por boas memórias, assim, que vão fazer você rir, como os bebês riem, assim, do nada, e a gente não sabe o que é que está passando lá na mente deles. Mas se você estiver acumulando memórias difíceis, memórias adoecedoras, elas vão te visitar lá na frente, quando você não vai poder acordar do pesadelo por forma autônoma. Você vai ter que ficar preso dentro daquilo. O que é que você está fazendo com a sua vida hoje? É uma reflexão muito forte, necessária, né? Sim. Com certeza. Fica então aí a reflexão para os nossos ouvintes. E vamos abrir espaço aqui para as perguntas dos nossos ouvintes. Temos participação por áudio. Bom dia. Bom dia, sou Lourdes, moro aqui em Riacho das Almas. Olha, eu tomo conta de um neto desde o nascimento dele. Só que eu agora não estou podendo mais continuar tomando conta dele, porque eu estou com começo de labirinto, ficando pronta. Seria melhor entregar para a mãe tomar conta, ela é jovem. Lourdes, né? Isso. Dona Lourdes, bom dia. Eu não sei bem qual foi a dinâmica que levou a essa necessidade, né, da senhora tomar conta desse neto, mas de fato a mãe dessa criança, os pais dessa criança precisavam assumir essa responsabilidade porque pertence a eles. A senhora deveria estar desfrutando do cuidado dessa criança de uma outra forma e não com a responsabilidade de criar e muito menos assim esforçando aí ainda mais a sua estrutura a ponto de o labirinto estar agora trazendo um sofrimento para o seu corpo, para o seu emocional. Imagina que a senhora está se sentindo culpada em ter que dizer que não dá mais para cuidar, né? E eles crescem, e eles têm a sua própria natureza, eles têm as suas próprias necessidades. Então eu lhe diria 3 coisas. A primeira, eu lhe diria assim, obrigada pela boa vontade de ajudar, sabe, a sua família, de cuidar desse neto, sabe, assim, de estar aí fazendo um esforço a mais, já que a senhora já deve ter criado os seus filhos. Mas a segunda coisa era dizer assim, se cuide, sabe, a senhora precisa se cuidar. Autocuidado não é egoísmo, autocuidado não é narcisismo ou qualquer outro preconceito que as pessoas tenham. Na verdade, eu só vou poder cuidar do outro se eu cuidar de mim. E para a senhora durar mais tempo, a senhora precisa se cuidar, a senhora precisa repensar sua alimentação, suas práticas físicas, a senhora precisa de tempo para a senhora. Inclusive, deixa eu lhe dizer, um dos remédios maravilhosos que a senhora precisa, ele é gratuito e a senhora já tem aí, precisa cuidar dele, que é o sono. A senhora precisa dormir, porque aí já ajudava bastante no controle e equilíbrio neurológico aí do seu funcionamento e já reduziria muita coisa aí que está pesando sobre o seu corpo e causando esse desequilíbrio que o labirinto sugere. Por último, não sei se a sua família está ouvindo, né? Se os pais dessa criança estão ouvindo, mas essa criança vai sentir muita falta dos pais. Ela já tem memórias com a senhora. Eu acredito que sejam boas memórias. A senhora já está indo além do seu papel, mas essa criança lá na frente, como muita gente que eu recebo no meu consultório, vai sentir falta de pai e mãe. Vai contar excelentes histórias com a avó, mas vai dizer que faltou em alguma situação pai e mãe.
e isso pode ser muito complicado lá na frente. Temos a participação da nossa ouvinte Maria José Lima, do bairro São Francisco. Ela diz que cuidou da mãe. O mais difícil foi a família não aceitar que ela tinha Alzheimer, porque era leve, ela tinha 90 anos e foi a óbito aos 93 anos. Que coisa linda, né? Eu tenho pacientes com 100, 102, 105, é um espetáculo. E aí, gente, quanto mais eu cuidar da vida, mais tarde o Alzheimer chega. Quanto mais tarde ele chegar, menor vai ser o desgaste, o impacto. Entende? Só que isso depende desse cuidado da qualidade de vida. E aí, assim, mas não deixa de ser. A pessoa idosa, por si só, precisa de companhia. E ela precisa dessa companhia porque vão haver uma série de reduções de capacidade. Necessariamente não tem que ter uma inutilidade da pessoa, mas ela vai precisar de companhia, sim. E aí a família precisa, a gente, desenvolver, falar muito sobre esse assunto, conhecer esse assunto, para poder criar esse ambiente de participação de todos, para que participação no seguinte sentido: alguém vai ficar, ok, alguém vai ficar, esse alguém vai trazer demandas que os demais não estão vendo na rotina, não vão compreender, mas vão se colocar no lugar de quem está cuidando para acatar, porque senão a gente vai ter conflitos e aí vai estragar tudo. E a despedida é um outro ponto importante nesse momento, pode ser perdida, e aí a gente vai ficar com um luto em aberto, vai ficar caminhando com uma ferida. Luto não é doença, luto é uma nova etapa da vida que se instala a partir da ausência de alguém, mas aí essa ausência é real, é fim, e sendo fim a gente precisa concluir de uma forma melhor, mais leve, mais bonita. Silvia Letícia, eu quero agradecer pela sua participação aqui no programa Show da Liberdade, por trazer tantos esclarecimentos para os nossos ouvintes, e espero lhe encontrar em uma próxima oportunidade para a gente falar mais sobre a questão da saúde mental, não só em relação ao Alzheimer, mas em tantos outros assuntos que envolvem a psicologia. Muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço, gente, e desejo a todos vocês vida, muita vida, mesmo em momentos difíceis. Se você estiver vivo, esse já é o grande privilégio da gente poder suportar, superar e prosseguir com tudo. Muito obrigada a todos. Até a próxima. Conversamos no Show da Liberdade com Silvia Letícia, psicóloga, mestre em saúde mental. Show da Liberdade, um show de programa.